Vou te dar uma só. Onde eu tô aqui? Como é que eu venho mais pra cá? Bonitinho. Olá, Natal. Todo mundo ainda com Todo mundo ajeitando as suas câmeras. os áudios de alguns estão desativados. Tudo bem aí, Erika? Seu áudio tá desligado. Duarte também. Agora sim. Tudo bem aí, Marcelina? Ailton? Tá desligado o áudio deles. Tudo bem, Edu? A paz? Tá bonitão, Edu? Tá sem áudio ainda, hein? Ai, peraí. Ih, Dudu. Paz, Flávia? Mais bonitão? Paz, Alexandre? Paz, Alessandro? A paz do Senhor. Glória Tudo a Deus. bem? E aí? Tudo? E aí, Flavinho? Pode do Senhor, meu irmão? Paz. Cadê a Cíntia? Tá vendo outra coisa ali. Paz. Tudo bem, gente? Sara Alessandro. Paz do Senhor, paz do Senhor. Tudo Ô, bem? Mari. Ô, Glória. Falou que não vai, não. Não vai pra onde? Marcelo. Oxe. Não acredito. E agora? Tá mexendo ali, já vi. Então tá bom. Vocês estão bem? Ô, mulher, é 8 horas já. Cadê a Angélica? Acho que mamãe Creuza esqueceu, hein? Não, chegou agora. Faz, Angélica. Paz. Ela chegou agora, Dudu. Você falou nela, ela acabou de chegar agora. Ah, tá. Aí, tá entrando agora. Mamãe Creuza na área. Ô, Glória! Olha ela aí. Cheguei. E... Rapaz, Tudo bem, Cíntia? Paz, Cíntia. sim. Que bom. Tô tentando enxergar. E aí, Ailton? Como tá? Como tá o... Bem, graças a Deus. Como tá o senhor, né? E como tá os passageiros? Eu estou bem, mas aumentou um pouquinho o número de passageiros. Hã? Acho que 70% sem máscara. Dia 5 que começa a valer, né? Geral para usar Vai ser máscara. obrigatório, né? Pelo menos assim, tem hora que fica bem agitado. O ônibus fica lotado. Então, dia 5 que começa a valer o uso obrigatório das máscaras. Amanhã sai no diário oficial. Devia ser obrigatório, né? Vai ser obrigatório geral. Já está sendo obrigado já. Então, desde o dia 5, o decreto sai amanhã no diário oficial e fica, no caso, obrigatório a partir do dia 5, né? Nos ônibus coletivos, enfim, Táxi, Uber. tudo, geral. A meta já aumentou o caso também de motorista contaminado. Hospital das Clínicas também. Meu cunhado está lá, para não assustar os outros e os vizinhos, ele falou que está suspeito. Ele está lá no quarto, lá, mas ele está confirmado. E ele ficava só montando os robôs lá no Hospital das Clínicas para atender as pessoas, né? Tá lá guardadinho. Lá no correio tem um... Oi? Lá no correio tem um... Lá no correio tem um confirmado isolado. Todo mundo falando, é por isso. Vamos orar então? Vamos orar para a gente poder começar, né? Faz, Cléo. Cadê o povo, Cléo?
Seu microfone seu microfone tá fechado. Mamãe Creuza também, que tá com o microfone fechado. A paz, Daia, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus. Amém. Fala, mamãe Creuza. Tudo bem? Tamo bem. Vamos orar? Amém. Pedir para a senhora nós iniciarmos esse nosso PG online hoje. Pode ser? Minha oração? Já apresenta a Érica, que vai ser o canal de Deus para abençoar-nos nesse dia. Amém? Amém. Todos Senhor, concordam? meu Deus, Amém. todos concordam? Amém, amém. Amém. Diga amém. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, meu Deus de amor, de graça, de poder e de glória. Pai Santo, mais uma vez, nós estamos reunidos, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Pai, cada um na sua casa, vivendo um tempo difícil, mas eu sei que o Senhor é conosco, Pai. Pai querido, eu quero te apresentar a vida da Érica, que vai apresentar a lição dessa noite. Senhor, usa ela e nos usa, Senhor, em favor da Tua obra. Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá? Vamos. Então, tá joia. Bom, em primeiro lugar, bem-vindos, né, meus irmãos? Mais uma semana que o Senhor nos deu. Graças a Deus, todo mundo aí bem, né? Hoje a gente vai falar sobre o mesmo tema que foi ministrado no culto, né? Tanto no culto de sábado quanto no culto de domingo. O tema da nossa lição hoje é Há um propósito para a sua dor. Essa lição é especialmente interessante para mim e eu espero que os irmãos aprendam assim, o tanto que eu consegui absorver hoje, estudando, ao longo dessa semana, estudando também. Então, vamos lá. Pode passar, Dai. Pode passar, William. É o William? Pode passar, William. Ele vai lá passar. Bom, já vou adiantando para os irmãos que a leitura de hoje está em Lucas 31. Aí eu vou ler aqui rapidinho para a gente poder ganhar tempo, né? E aí a gente vai passando pelos tópicos certinho. Então, só para eu adiantar aqui, ó, o tema da lição, né? Um propósito para a sua dor. Pode ir passando, William, por gentileza. E aí eu já vou ler Lucas 22, 31. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Em algumas traduções está, Satanás pediu para pisotear como trigo. Então, assim, essa matéria, essa lição, ela fala daquela passagem que a gente já conhece, né? Que é a aflição que Jesus passou antes da crucificação e toda a situação que Pedro passou juntamente com ele, né? Com as suas variações de humor, uma hora com muita fé e outra hora com pouca fé, uma hora com muitas atitudes, outra hora com atitudes questionáveis, né? Então, esse é o tema da lição hoje. Então, vamos lá. Deus pode estar usando a sua dor, a dor que estamos suportando, para fazer algo em nós, antes que Ele faça algo através de nós. Havia um propósito na dor que Pedro sentiu em todo o processo de crucificação. Após o Pentecostes, ele foi quem encabeçou literalmente o surgimento da Igreja de Cristo na Terra. Com os olhos terrenos, Pedro viveu um fracasso, mas com os olhos da fé, Pedro viveu o crescimento e a plenitude do Espírito Santo em sua vida, após a dor. Muitos estão se sentindo como Pedro nos dias de hoje, fracassados, mas cremos que há um propósito para tudo que estamos vivendo. Cremos que Deus está preparando e fortalecendo para uma nova fase com o Espírito Santo e uma nova fase de vida para a Igreja de Cristo na Terra. Pode passar. Então, assim, meus irmãos, a gente observa
Durante o livro de Lucas, né, em toda essa passagem que a gente até vai ver agora nos próximos versículos, que Pedro, ele passou por muitos processos. Ele tinha momentos de força, momentos de fraqueza, momentos de muita fé, momentos de falta de fé. E isso atrapalhou, durante muito tempo, a caminhada dele com Jesus, mesmo sendo um dos 3 mais próximos de Jesus, ele ainda teve essa situação que dificultava o relacionamento dele, entender os propósitos que Jesus já havia revelado, né? E agora eu vou pedir, por gentileza, para a Sara ler Mateus 11. Aqui na lição está pedindo 11 e 21. Só que aí eu pedi para ela ler 21 e 22 para a gente poder entender completinho. Amém? No coisa tá marcando 16, 21. né? Isso, Lucas 16, 21. Aí ela vai ler o 16, 21 e 22. Mateus, Tá. né? Isso, Mateus. Isso, perdão, Nossa, eu fiz a anotação aqui, eu tô lendo pro outro lado, isso. Mateus 16, 21 e o 22 Nossa, também, por favor. Pode ler? Pode ler. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, pais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Então, baseado nesses 2 versículos, que aí foi Jesus dizendo o que ia acontecer e a resposta pronta de Pedro naquele momento ali, e sempre foi 880, né? Aí eu queria perguntar para os irmãos, como vocês explicariam a situação emocional de Pedro naquele exato momento, do diálogo que ele teve com Jesus? Que é aquele diálogo que a gente conhece, que Jesus até fala, aparta-te de mim, Satanás, porque ele realmente estava falando uma coisa que não condizia com uma pessoa que tinha andado tanto tempo com Jesus, né? Como vocês explicam a situação emocional de Pedro nesse exato momento desse diálogo com Jesus? Eduardo, o que você acha, por exemplo? Eu acredito que Pedro, nesse momento, assim como qualquer pessoa, a gente tenta olhar pelos olhos do que é mais fácil, né? Ele tentou enxergar, ele viu aquilo como, lógico, né? Uma situação muito contraditória, uma situação complicada, e eu acho que ele olhou por esse lado. Não, senhor, jamais isso vai te acontecer. Eu acho que... Oi? Eu acho que é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Se a gente pudesse enxergar que nós passaríamos por isso, não, a gente não quer passar por isso. Entendeu? Então, acho que a situação emocional dele, acho que foi de medo mesmo, insegurança, enfim. Certo. Mais alguém tem alguma outra opinião? Amém. Eu vou pedir para a irmã Cleusa, você passa para mim, William, por favor? Eu vou pedir para a irmã Cleusa ler Mateus 26, 40. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Justifique a reclamação de Jesus. Nesse momento, foi aquele momento que a gente sabe que Jesus ele foi orar, pediu para que os discípulos estivessem orando lá, acompanhando ele, enquanto ele ia orar em secreto ao Pai, e toda vez que ele voltava, os discípulos dormindo, né? E aí ele foi reclamar. Só que uma coisa interessante que eu observei aqui foi justamente isso. Ele foi reclamar com Pedro. Ele falou diretamente a Pedro.
Na opinião de vocês, qual seria a justificativa para essa reclamação de Jesus? Marcelina, o que você acha? Então, o nosso áudio aqui tá falhando tanto, a gente não tá nem ouvindo vocês falar nada. A maioria das coisas a gente não tá nem conseguindo entender nada aqui. E toda vez na live nós temos esse problema. Eu não sei se é o nosso celular ou se é a configuração aqui, mas a gente não tá entendendo nada. Ah, entendi. Não entendi o que o Eduardo falou, não entendi o que você tá falando. O áudio tá muito ruim, tá falhando. A gente não consegue ver nada, vai falhando. Aqui para nós tá ok. Quem mais está com problema? Alguém mais está com dificuldade de ouvir, gente? Ele tá cortando, tá? A gente não tá ouvindo nada. Tá cortando. Tá até fazendo barulhinho, assim, tá dando para ouvir. Da Marcelina, na hora que fala, a gente vê que engasga. Tenta sair e fazer de novo, Marcelina. Sair e entrar de novo? Isso, para ver se melhora. Você vê que agora deu certinho, né? Mas tem hora que tá tendo algum... Mas vê aí. Você quer tentar sair e entrar de novo? A gente aguarda um pouquinho para você tentar. Peraí. Enquanto a gente aguarda, eu gostaria de saber dos demais irmãos o que vocês acham dessa reclamação que Jesus fez a Pedro, na opinião de vocês. Qual foi o motivo, a justificativa? Dai? É forte, hein? É forte. O que você acha, Dai? Essa passagem sempre me chama muita atenção, né? Jesus, ele questiona ali, nossa, vocês não conseguem nem orar uma hora comigo. Meu Deus do céu, que... não sei, acho que foi para deixar exemplo. Algum exemplo de alguma coisa, né, pra gente. Sim. Se vocês observarem essa história... Posso falar? Um pouquinho... pode falar, irmão, perdão, pode falar. Eu acho que assim, Jesus ele tinha muita confiança em Pedro. Foi um dos primeiros discípulos que ele chamou para o seguir. No dia que Jesus perguntou quem que as pessoas falam quem eu sou, foi ele quem deu a resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então eu acho que era uma pessoa que ele tinha muita confiança. E a gente cobra de quem a gente mais confia. Às vezes tem pessoas que você sabe que você pode cobrar e ela suporta. E já tem outra estrutura. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Deus sabia até onde podia cobrar Pedro. Porque muitas das vezes ele poderia cobrar algum outro discípulo e ele poderia sair dali café envergonhada, ter café abalado. E Pedro não. Pedro já era mais parrudo, mais durão. Então eu vejo dessa forma. Era mais casca grossa, né? Verdade. E aí a gente observa, né, como realmente existe, né, um propósito. Tudo aquilo que Jesus fez tinha um propósito. Se a gente for analisar esse livro, essa história desde o comecinho, Pedro ele sempre foi aquele que assim, Jesus ia lavar os pés dos discípulos, ele já teve a primeira reação: não vai lavar o meu pé, eu não sou digno, não pode. Jesus disse: se eu não fizer, você não tem parte comigo. Aí ele já foi lá, né, do 8 ao 80. Não, então lava tudo, lava a cabeça, lava tudo. Era uma pessoa que tinha essa questão da personalidade muito, muito aflorada e precisava ser trabalhada. E Jesus sabia disso, para o propósito que viria lá na frente, né, que seria o início da igreja, depois do Pentecostes. Então, há realmente um processo, né, em tudo, e um propósito. Vamos continuar, pode passar, William? Uma pergunta. Para todo mundo tá aparecendo a Érica ou tá aparecendo o slide? Os dois. Tá aparecendo o slide grande e a foto da Érica pequena. E agora tá aparecendo você. Os dois. Certo. Os dois. Aparece quem fala. Isso. Então tá joia. Então pode passar, William. Vamos lá, no compartilhamento.
Em João 18, no momento da prisão de Jesus, Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Pedro tentava desesperadamente consertar a situação. Você já se viu numa ação desesperada que, mesmo sabendo que sua ação naquele momento não contribuiria para a ação de Deus e para o resultado que Deus planejou? Então, assim, já aconteceu com os irmãos algum momento em que, assim, no calor do momento você agiu, sabendo que não era para você agir, que aquilo não ia acrescentar, mas que você foi, que no impulso você foi e agiu. Isso já aconteceu com algum irmão? Não me deixem sozinha, gente. Não foi só comigo que isso aconteceu já na vida, né? Peraí, gente. Diga, Cíntia. Não estava ouvindo tanto. Aí eu coloquei no meu celular agora para ver se melhora. Ah, tá. Quer que eu repita? A voz. Agora tá melhor? Agora tá melhor. Agora eu tô te ouvindo direitinho. Então, só para recapitular. Você já se viu em uma ação desesperada, mesmo sabendo que a sua ação naquele momento não contribuiria para a ação de Deus e para o resultado do que Deus planejou? Já aconteceu com você de você fazer alguma coisa que você sabia que não era para fazer, você tinha que ter uma outra conduta, mas no desespero você foi lá e agiu de forma diferente? Já aconteceu com você? Já. Muitas vezes, né? Acho que todo mundo faz isso, né? Sim. No calor, assim, né? Por mais que a gente seja conhecedor da palavra, né? Existem momentos em que você tá... O calor ali tá tanto, a situação tá tanta, que quando você vai ver, pronto, já foi, já fez. Isso é uma coisa que... Graças a Deus que a gente ainda tem a oportunidade de ser corrigido pelo Senhor, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? E nós temos como falha, eu tenho muito, né? Muitas vezes, mas graças a Deus que nós temos essa oportunidade, né? De ser corrigidos pelo Senhor. A própria palavra dele diz que ele corrige aquele que ama. Então, se hoje nós estamos tendo essa oportunidade de ver isso, de estudar sobre isso, é porque ele está nos dando essa oportunidade de correção, né? De mudança de vida, de mudança de mente. Antes da gente continuar, eu queria só fazer uma pergunta rapidinho para os irmãos. Vocês viram aquela tabelinha de personalidade que eu coloquei no grupo agora de tarde? Eu dei uma passadinha. Eu dei uma olhada lá, estava olhando. Eu olhei, mas não entendi direito. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Tem tudo a ver com a nossa lição, viu? Não vai fugir, não se preocupe. Vamos passar para o próximo, William. Pode passar. Pode subir. E o próximo? Compartilhamento. Bom, vamos lá. Calma aí que eu chego lá, viu? Tá chegando. Aí. Desculpa. Tá certo. Em Lucas 22, Pedro nega Jesus 3 vezes. O ápice da desistência de Pedro. Esse aqui eu nem vou ler para os irmãos para a gente poder ter um bom aproveitamento. Mas é aquela parte que a gente conhece, né? Que eles foram questionar, você estava andando com Jesus? Ele foi lá e negou. Você estava andando com Jesus? Não, ele negou. Na terceira vez, ele terminou de negar, o galo cantou, cumprindo essa profecia de Jesus, né? Esse foi o ápice da desistência de Pedro. O que você acha que teria acontecido se ele tivesse se entregado de vez ao fracasso? E o que foi necessário para ele virar 180 graus em direção à recuperação e à vitória? Gostei dos 180 graus. Tem um programa que chama 180 graus. Aquela guinada, né? Então, William, você que se pronunciou aí agora, o que você acha? Fala aí um pouquinho. Rapaz. Bom, eu acredito que uma mudança assim radical
depende de como você está também, né? Por isso que você colocou Sim. a fotinha. Então, com base nessa fotinha aí, né, eu creio que se eu não estiver bem com Deus e com os meus irmãos e comigo mesmo, eu não consigo dar uma volta. Não consigo dar uma virada na vida em todas as áreas. Porque depende, né? É verdade. Meu ponto de vista. Eu vou parar por aqui para deixar os outros participarem. Irmãos? É uma pincelada, né? Eu gostaria de ouvir, sabe, uma pessoa muito especial, agora a gente está falando nesse tema, falando da vida de Pedro, tem uma pessoa que cita muito o Pedrão. Então eu queria muito ouvir a opinião dela. Cléo, você está por aí? Está me ouvindo? Oi, Érica, estou te ouvindo. O Pedrão está aqui quietinho, só ouvindo. Eu queria muito saber a sua opinião com relação a essa última pergunta. O que você acha que teria acontecido se ele tivesse se entregado de vez? Porque esse texto, depois ele vai falar que quando ele percebeu que se cumpriu a profecia de Jesus, ele chorou amargamente e se arrependeu. O que você acha que teria acontecido se naquele momento ele se entregasse ao fracasso de vez? E o que foi necessário para essa guinada dele depois? É difícil essa pergunta, né? Porque só pelo fato de negar Jesus já é difícil, né? Então, eu acho que naquele momento, assim, ele ficou realmente desesperado, né? Eu falo do meu Pedrão, mas eu tenho muito medo dessa negativa, né? Vira e mexe, a hora que o meu Pedrão se levanta, eu já peço perdão para Deus, porque negar Jesus deve ser muito triste, né? Sim. E eu acho que se ele tivesse se entregado, talvez ele ia sofrer as consequências, né? Mas eu acho que ele ia sofrer muito menos, né, espiritualmente falando, do que ele sofreu quando ele viu que ele negou Jesus. Então a gente tem que ter aí muito discernimento, né? Que é complicadíssimo, né? Eu acho essa coisa do rompante aí do Pedrão. Oi? Nesses nossos dias, né, a gente controlar o Pedrão de vez em quando é puxado. Muito difícil, mas como tudo que está acontecendo, acho que Deus vai preparando tudo isso até para trabalhar no nosso Pedrão. Sim. Né? Para rever, para pensar e voltar menos Pedrão ou um Pedro arrependido, né? Antes de negar e de ser negado por Jesus. Então, eu quero aproveitar essa quarentena para voltar com o meu Pedrão um pouco mais Jó, digamos assim. Isso. Amém? Amém. Mais alguém quer falar? Amém. Bom, gente, a lição, ela vai até aqui, né? Só que aí eu acrescentei umas coisinhas, porque eu realmente, essa lição, ela falou comigo de uma forma especial, e eu atentei algumas coisas bastante interessantes, né? Então, aqui agora eu vou concluir do pedacinho que eu fiz as minhas anotações. Então, vamos lá. Pedro era uma pessoa de personalidade forte. Naquela tabelinha lá que eu mandei para vocês vão identificar que ele era sanguíneo. E a gente já ouviu isso na igreja também, em palestras, em ministrações. Ele agia por impulso e depois se arrependia, como em várias situações que foram passadas hoje, né? Para que a mudança real acontecesse em sua vida e para que ele se transformasse naquele Pedro que foi o precursor da Igreja de Jesus na Terra, foi necessário que ele se confrontasse com sua própria personalidade e permitisse ser mudado. Isso é o que acontece muitas vezes conosco. Nós impedimos que a bênção do Senhor nos alcance ou impedimos que possamos ser trabalhados por Ele justamente por isso, por a gente não conhecer a nossa personalidade e não permitir que o Senhor venha moldar o nosso caráter. Então, eu achei bastante interessante aquela tabelinha da personalidade, por quê? Para a gente poder aprender a se analisar. Depois eu até queria pedir para os irmãos, ao longo da semana, quem se sentir confortável, né, faz o teste lá, olha, tem as características da personalidade,
tem as qualidades, os defeitos, porque cada uma daqueles pontos de personalidade tem suas qualidades e seus defeitos. Quem se sentir confortável em compartilhar, a gente pode ir falando ao longo da semana sobre isso, porque é bastante interessante. Eu, por exemplo, quando eu fiz o teste, na verdade foi no seminário, né, que a gente fez essa matéria, eu descobri coisas que eu não sabia com relação à minha personalidade, tanto qualidades quanto defeitos. E por que isso é tão importante? Quando a gente conhece, quando a gente tem essa noção das nossas características, da nossa personalidade, a gente sabe até o quanto a gente é, até o quanto a gente suporta, é mais fácil a gente se permitir ser trabalhado pelo Senhor e entender o propósito das coisas que a gente vive. Porque, às vezes, a gente passa, eu me confronto muito com isso, eu passo por situações que eu converso com o Senhor e falo, Senhor, por quê? Para quê? Até quando? Né? E quando a gente se conhece, é mais fácil a gente entender por que Deus está permitindo que a gente passe por aquilo. Tudo que acontece na vida da gente é permissão do Senhor, a gente sabe disso. Às vezes, para aprendizado, às vezes, são frutos que nós plantamos, até esquecemos lá atrás, mas estamos colhendo agora. Mas tudo tem um propósito. Para tudo que acontece, inclusive a nossa dor, há um propósito. E agora que eu estou vendo aqui no relógio que faltam 9 minutinhos, acho que já vai cair, né, William, depois, quando é 8h40? É isso? Você precisa de um tempo que a gente renova. Então, vamos ver se dá tempo. Eu queria só compartilhar rapidinho com os irmãos um depoimento que eu vi. Algum irmão deve ter visto também na internet, que tem bastante a ver com essa questão do propósito para a dor. Teve um pastor que ele falou na igreja dele, em culto ele estava contando a história, né, de um pastor, de um outro pastor, que saiu para pescar com o filho e com um amigo do filho. E aí ele enfatizou nessa história que aquele pastorzinho, ele levou o filho junto com ele, o filho era uma bênção, era atuante na igreja, tinha vida com Deus, era uma bênção. E esse amigo do filho dele era uma pessoa totalmente atribulada, era resistente à palavra, mas eles estavam tentando, né, numa forma de se aproximar para poder tentar ganhá-lo, e aí levaram ele para esse passeio, para essa pescaria e tal. No meio do passeio aconteceu um acidente, no meio do mar, e o barco virou, e o pastor ele teve que escolher quem ele ia salvar, porque ele só podia salvar um dos dois meninos, não podia ser, ele não ia conseguir salvar os dois. Aí ele escolheu salvar o amigo do filho. Salvou o amigo do filho e deixou o filho morrer. E aí, enquanto o pastor estava contando essa história na igreja dele, os membros estavam indignados, falaram, Senhor, como é que pode? Esse homem ainda fala que é crente, e deixou o filho morrer, ficou olhando o filho se afogar e salvou o outro. Como assim? Qual era o objetivo disso? E aí, depois que todas as pessoas fizeram essas indagações, o pastor falou, esse menino rebelde que o pastor salvou, era eu. Então, assim, o pastor, ele sabia que o filho dele tinha uma vida com Deus, estava com Deus, e de fato está com Deus agora. Só que aquele rapaz que não tinha aceitado Jesus, ele precisava de uma oportunidade, ele precisava de tempo. Tanto que, depois disso, depois de ser salvo, ele se arrependeu, se converteu e virou pastor. Nossa! Então, assim, é forte. Sim. E quando eu escutei a primeira vez, eu fiquei pensando, meu Deus, a primeira reação que eu tive foi essa. Como é que o cara salva outra pessoa que não é o filho? Não. Eu que sou mãe, né? Me coloquei assim, meu Deus. Só que aí depois esse pastor contando na igreja dele, né? Ele falou assim, olha, o menino rebelde que o pastor escolheu salvar fui eu. Olha a semente, gente, olha o propósito. Às vezes a gente não entende. Deus ele faz coisas que a gente não entende, mas há um propósito. Eu puxo um pouco desse gancho, Érica. Eu sei como eu fui rebelde desde a minha infância, e a gente vai indo, né? Então, assim, algumas atitudes que eu tenho hoje, né? Eu olho quem eu era antes, né? E vejo quem sou hoje. Ainda estou em reforma, mas, né? Eu consigo, né, fazer um paralelo dessa questão também, da questão de oportunidades, né? Então, é bem intenso, bem gratificante. É forte. Né? Eu tenho
não gosto de citar nome, mas vou colocar o exemplo do Lorival, né? Lorival. Sim. Foi para casa de recuperação algumas vezes, teve recaídas, sempre acreditando. Agora está firme, entendeu? Então, essa inconstância eu tive em outras áreas, né? E dá para fazer um paralelo com elas, assim, intercaladas. Sim. Deixa eu ver como é que está nosso tempo. E como é importante quando a gente consegue entender, né? Ter essa visão de que coisas que a gente fez, hoje a gente colhe os frutos, a gente vive algumas situações, né? Passa por algumas coisas, baseado em coisas que já foram feitas, coisas que aconteceram, ou ensinamentos que Deus quer nos dar, através de situações difíceis. Mas como é bom quando a gente consegue entender que o que acontece é propósito de Deus, né? Isso evita até, muitas vezes, aquele confronto de fé, que muitas pessoas têm. Nossa, eu creio no Senhor, eu sirvo ao Senhor, e tem me acontecido isso, isso e isso. Quando a gente entende que tudo o que acontece é permissão de Deus e que há um propósito em tudo, a gente se livra de uma carga muito pesada. Verdade. Né? Bom, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que tenha servido para os irmãos, né? Tenha sido de valia para os irmãos, porque para mim foi de grande valia. Eu aprendi bastante. E agora eu vou passar a palavra para o William Pradai. Amém. Pradai. Amém. Esse daqui a gente põe no grupo? Isso, nossa oração e intercessão. A gente vai colocar lá no grupo. E você vai compartilhar também o PDF. Você ora em casa, tá? Com a sua família, referente a todos esses pedidos aí. E outros mais que alguém queira colocar agora aqui ou no grupo. Fique à vontade. Nosso desafio da semana é fique firme em Cristo, tenha fé. A gente está aqui em casa. Se vocês quiserem, durante a semana, ligar, orar com a gente, fiquem à vontade. Né? Às vezes tem alguém que está ainda trabalhando, né? Mas à noite nós também estamos à disposição a todos, tá? Não tenham receio, pode ligar, pode chamar no WhatsApp. Ai, vamos orar, estou precisando de oração, estou me sentindo, né? Sei lá, querendo conversar. Pode ligar, fiquem à vontade, tá? E agradecer a Érica, que Deus abençoe, Érica. E a gente tem 2 minutinhos, a gente vai orar encerrando, tá? Alguém tem um pedido especial? Alguém tem algum pedido? Tem pedido, Du? Não. Alessandro? Temos 1 minuto e 30 segundos. Não, irmão, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, pode orar então, Alessandro. Vocês me colocam aí. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, queremos aqui te agradecer por esses minutos que estivemos reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que tudo foi ensinado venha ficar gravado na tábua do nosso coração. Que possamos, ó Deus, a partir de agora, sermos diferentes. Pegarmos estas palavras que têm sido pregadas e deixá-las, dar frutos em nossos corações. Sabemos, ó Deus, que precisamos cada dia mais da Tua presença, do Teu Santo Espírito. Então eu te peço, Pai, fortalece a cada um, ajuda a cada um, Senhor, deste grupo. Eu te peço pela vida do William, pela vida da Dai, que estão à frente deste trabalho, que o Senhor possa guardar, Senhor, a vida, a casa deles, assim como todos que fazem parte deste PG, Senhor. Que o Senhor não venha nos deixar desamparados,
mas que o Senhor venha a cada dia suprir aquilo segundo a tua vontade e o teu querer.